Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago de Língua Portuguesa e Redação Jurídica e na aula de hoje vamos ver interpretação de texto. Vamos lá? A interpretação de texto está presente no nosso dia a dia. Diariamente precisamos analisar textos, fatos, vídeos, interpretando eles. É recorrente também em provas. Por exemplo, na prova de matemática, precisamos resolver problemas através da interpretação de texto. Na interpretação de texto, o leitor deve concluir algo através da leitura. Para isso, é necessário um conhecimento prévio. Por exemplo, se o texto fala sobre biomas, precisamos ter um conhecimento prévio de biologia. O vocabulário é muito importante na interpretação de texto. Sem um bom vocabulário, fica mais difícil interpretar um texto. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. A interpretação de texto pode não ser fácil, mas tem uma importância ímpar para o nosso curso. Daqui para frente vamos ver textos que precisamos interpretá-los corretamente, ter uma boa interpretação, os textos acadêmicos. Para isso, vou apontar para vocês aqui algumas fases que podemos passar para fazer uma boa interpretação de texto. Antes disso, vamos ver agora a diferença entre interpretação e compreensão de texto. Vamos lá? Compreensão de texto. A compreensão de texto diz respeito a uma análise objetiva do conteúdo. Em geral, questões sobre compreensão textual apresentam expressões como de acordo com o escritor, autor, o texto informa que, o autor expressa que, o texto diz que, na concepção do autor, o texto sugere que. Interpretação de texto. Já a interpretação de texto diz respeito ao que o leitor pode concluir sobre o texto, ligada às ideias mencionadas no conteúdo. Em alguns casos, o processo de interpretação exige do leitor um conhecimento prévio do assunto abordado, como também considerações sobre o tema, como já foi explicado antes. Em perguntas de interpretação de texto são geralmente utilizados expressões como conclui-se do texto que, o texto permite entender, conclui-se que, a partir do texto permite-se deduzir que, pode ser concluído que. Agora sim, vejam aí as 7 fases para uma boa interpretação e compreensão de texto. Leitura e interpretação pausada. A atenção é um requisito importante para o processo de interpretação de texto. É fundamental que o leitor desfaça de tudo que é capaz de atrapalhar a leitura, tendo em vista que pode ser gerado a falta de análise eficaz. Outro fator importante para a interpretação textual consiste em ler pausadamente o conteúdo. No primeiro olhar ao texto, o leitor precisa trabalhar com calma para absorver o conteúdo e, a partir disso, obter a conclusão necessária. Não adianta acelerar com a leitura. No final, extrair de forma errada a interpretação. Observação. Nesse primeiro passo, não é necessário que o leitor consiga entender toda a mensagem tratada, mas sim apenas realizar a leitura com calma, sem que haja interrupção. Processo de releitura. Um ponto também relevante para dominar o texto é a releitura do conteúdo. Esse quesito é interessante porque o leitor pode não ter absorvido todas as informações do início. Por essa razão, é necessário um segundo olhar. O número de vezes para reler o conteúdo fica a critério do estudante. Palavras desconhecidas. Ler textos variados para aumentar o vocabulário é uma ótima opção. Caso tenha esse recurso no momento, consulte um dicionário para saber o significado. É importante também ver os sinônimos. Não se esqueça de sublinhar todas as palavras desconhecidas.
Resumo breve dos parágrafos. O resumo breve de parágrafos também está entre os passos importantes para realizar a interpretação de texto. Em cada um, o leitor precisa anotar quais foram as principais ideias apresentadas e, dessa maneira, facilitar o processo de análise geral. Prática de interpretação. Praticar a interpretação textual é um requisito-chave para conseguir obter sucesso no assunto. Além disso, analisar canções, poemas, textos de jornais e revistas também é um bom caminho para aprender o conteúdo. Se não tem costume de leitura, comece com contos, crônicas e leituras de textos rápidas. Não insira suas ideias no texto. É comum que alguns textos estimulem um pensamento crítico e, assim, ficamos tentados a inserir ao texto uma opinião. Porém, é necessário focar no texto do modo como está escrito e com as ideias originais do autor. Mais leitura, mais habilidade. Há também um procedimento decisivo para saber interpretar um texto: a leitura. Como dito anteriormente, a interpretação de texto consiste no que podemos concluir sobre um texto. Para isso, é importante entender sobre o conteúdo mencionado. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam das atividades no Moodle. Ainda temos atividades do primeiro assunto que falamos. Então, eu estarei disponível nessa segunda-feira, a partir das 10 horas mais ou menos, para vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? Só tirarem dúvidas, ok? Então tá, pessoal. Manda o link lá no grupo, então, na segunda. Então, até mais. Falou!